Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é 24 de junho e eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Lembrando que as notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link das matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Valor Econômico. Setor de shoppings começa a recuperar com reajuste de aluguéis, diz Fitch. O setor brasileiro de shopping centers tem apresentado uma rápida recuperação, que deve ser consolidada ao longo de 2022. Essa recuperação está apoiada na elevada cobrança de aluguel, apesar do cenário econômico desafiador no Brasil, informa a agência de classificação de risco Fitch Ratings em relatório. Segundo a agência, os operadores de shopping centers conseguiram reduzir os descontos dos aluguéis concedidos durante a pandemia. Além disso, conseguiram ajustar os valores com a inflação de 2 dígitos no Brasil, contribuindo para maiores reajustes, ao mesmo tempo em que tem efeito limitado nos custos. Após 2 anos de performance mais fraca devido à pandemia, as vendas dos locatários ultrapassaram os patamares de 2019 em 5 a 15%, no grupo de empresas avaliadas pela Fitch, desde o quarto trimestre de 2021. Allianz Sonae, BR Malls, Iguatemi e Multiplan. Os custos de ocupação dos locatários permanecem relativamente estáveis, apoiados pela qualidade e boa localização de seus ativos. A média do custo de ocupação reportado pela carteira da Fitch foi de 14% no primeiro trimestre de 2022, ligeiramente acima da média histórica de 12%, mesmo em meio a condições macroeconômicas fracas. A agência projeta a geração de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA, maior em 2022 ante 2019, ou ao menos no mesmo patamar, incorporando elevadas taxas de ocupação de 95% e inadimplência líquida abaixo de 5%. Para 2022, a Fitch projeta a EBITDA sobre a despesa financeira líquida acima de 2,5 vezes para a carteira de shoppings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal E-Commerce Brasil. Startup americana Sezzle chega ao Brasil para acelerar as vendas de PMEs. O setor varejista acaba de ganhar um player de peso no Brasil, a Sezzle. A startup americana que foi adquirida recentemente pela Zip desembarca no país com o objetivo de acelerar as vendas de pequenos e médios lojistas. Ela também promete facilitar a compra, oferecendo um verdadeiro Buy Now, Pay Later. Em português, compre agora e pague depois. Fundada por investidores americanos, a startup se tornou uma das maiores plataformas de BNPL do mundo. O conceito de BNPL é muito difundido em países como Austrália e Estados Unidos e vem ganhando força também na Europa. No Brasil, ainda há muitas discussões sobre o tema e um grande espaço para crescer. Por isso, o nosso primeiro passo de expansão foi aqui, destaca Charlie Youkin, CEO da Sezzle americana. A proposta da Sezzle para o Brasil é focada em PMEs, pois sua solução permite que elas ofereçam mais uma opção de pagamento parcelado na hora do fechamento da compra. Segundo João Pedro Teles, CEO da Sezzle Brasil, abre aspas, os lojistas que adquirirem a Sezzle terão acesso a uma plataforma D+1, em que o cliente final paga em 4 parcelas, mas recebe o valor da compra no dia seguinte, impactando diretamente no aumento do seu fluxo de caixa. Além disso, faz com que eles tenham uma operação à vista, com possibilidade de oferecer descontos especiais para os clientes, enquanto todo o risco de fraude e inadimplência, além da gestão do recebimento de parcelas,
fica por conta da Sesel. Fecha aspas. Nos Estados Unidos, a empresa possui mais de 45 mil varejistas ativos e mais de 9 milhões de consumidores na base. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Terra. Novo centro de distribuição da Petz é aposta de expansão no Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Em março desse ano, pela primeira vez na história da Petz, varejista líder de mercado de produtos para animais de estimação, as vendas das lojas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste responderam por mais da metade do faturamento total da rede. Elas superaram a participação dos pontos de venda no estado de São Paulo, que até então era o principal mercado da companhia. Esse foi o sinal verde para que a varejista investisse no primeiro centro de distribuição fora do território paulista. Esse foi o sinal verde para que a varejista investisse no primeiro centro de distribuição fora do território paulista, a fim de apoiar um plano de expansão para outras regiões no país. Nesse ano, serão abertas 50 lojas, uma marca recorde. Desse total, 2/3 dos pontos de venda serão inaugurados em mercados onde a varejista não está e o restante em praças do Sudeste, nas quais tem forte presença. Hoje, a varejista tem 185 lojas físicas, das quais 54% ficam no estado de São Paulo. 2 anos atrás, 65% dos pontos eram paulistas. O CD, que vai sustentar a etapa de expansão nacional da Petz e tem como alvo cidades com mais de 100 mil habitantes, começa a funcionar na segunda quinzena desse mês, no município de Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia, em Goiás. Com 8,5 mil metros quadrados de área, é bem menor do que outros da companhia. Um em Embu, com 35 mil metros quadrados, e outro em Mauá, São Paulo, de 13 mil metros quadrados. No galpão alugado dentro de um condomínio logístico e que comporta expansões, a varejista investiu 6 milhões de reais para colocar o CD em operação. A nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Fundo imobiliário oferece chance de ganho para 2023. Com a sinalização pelo Banco Central de que o ciclo de alta da taxa básica pode terminar no terceiro trimestre, o segmento de FIIs mostra uma tendência de estabilização após a forte queda vista em 2020, no início da pandemia, e o fim de 2021, período em que o IFIX acumulou baixa de 14,6%. Neste ano, até 20 de junho, o IFIX, que acompanha a variação de um portfólio dos principais fundos listados, apresenta leve alta de 0,23%. A análise mensal mostra que o referencial passou a ficar mais estável a partir de março, quando subiu 1,42%, com a sinalização do Banco Central de que os aumentos na Selic estavam se aproximando do fim. Em abril e maio, o indicador manteve o passo e ganhou 1,19% e 0,26%, respectivamente. Com as altas, conseguiu reverter o sinal negativo para um ganho acumulado em 5 meses, de 0,56%. Em junho, no entanto, as pressões inflacionárias, acima do esperado, voltaram a pesar no IFIX. Com isso, em 20 dias do mês, o referencial tem queda de 0,33%, mas se mantém no território positivo no acumulado do ano. Na visão de Leandro Abraão Nascimento, gestor da Urca Capital, o pior já passou e daqui para frente o segmento vai passar por um período de rearranjo. A perspectiva de uma reacomodação gradual do mercado abre oportunidade de entrada em algumas categorias de fundos imobiliários, segundo gestores. São os casos de shopping centers e lajes comerciais para o investidor que busca ganho de capital em um horizonte de longo prazo. Ainda que os preços das cotas possam cair um pouco mais devido a uma eventual extensão do ciclo de aperto monetário,
a maior parte da queda provavelmente ficou para trás. A maioria dos FIIs de tijolo, ativos físicos como edifícios, galpões e shoppings, é negociada com desconto. O conjunto de fundos listados na B3 exibia, em maio, um valor de mercado 25,17% menor que o patrimonial. Quando a situação se normalizar, existe potencial para um ganho médio da mesma magnitude da defasagem entre as duas avaliações. Há, no entanto, potencial de valorização ainda maior. Isso porque nos momentos de maior demanda, a situação era inversa, ou seja, o valor de mercado dos fundos listados ultrapassava em mais de 10% o valor patrimonial. Em janeiro de 2013, por exemplo, o valor das cotas negociadas na bolsa superava em 10,35% o valor líquido dos fundos. E antes de finalizar, eu te convido para conferir os artigos e outras notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. Eu sou Jean Santos, espero que você tenha gostado do nosso resumo. Te desejo um excelente final de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá!